O grande plano, esse é o tema da Páscoa desse ano na nossa igreja. E semana passada nós começamos falando sobre esse Deus que cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E cria o ser humano para a sua própria glória. Cria o ser humano para que ele viva em comunhão com o seu Criador. Interessante porque em Gênesis nós aprendemos que Deus criou o ser humano e o colocou no jardim. E o jardim se torna esse símbolo dessa comunhão entre o homem e Deus. Mas esse ser humano que foi criado para uma intimidade com Deus, para adorar a Deus, ele quebra essa intimidade, ele rompe com essa conexão, quando ele peca, quando ele se rebela contra o seu Criador. E vimos na semana passada que esse pecado distancia o ser humano de Deus, cria um abismo que o separa de Deus. E lá no Gênesis, esse abismo, essa separação está simbolizada pela expulsão do homem do jardim. Mas também vimos que Deus, na riqueza da sua misericórdia, deu passos de redenção, fez uma promessa, disse, por exemplo, que um dia nasceria uma semente da mulher, alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que seria vitorioso sobre o mal, que libertaria a humanidade do pecado, que traria a humanidade de volta para o jardim, de volta para a comunhão, estabeleceria novamente essa conexão com o Pai. E vimos que a semente da mulher é Jesus de Nazaré o grande plano. Ele veio, essa é a boa notícia, ou a primeira das boas notícias que o Evangelho carrega. Jesus veio na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele nasce do ventre daquela menina chamada Maria, na pequena Belém, ele cresce na Galileia, aos 30 anos ele começa o seu ministério, ele prega com autoridade, ao mesmo tempo com simplicidade, ele atrai multidões, ele não apenas fala de Deus, como ele encarna Deus. E por sinal, esse é um dos pontos que vale a pena ser sublinhado, porque Jesus veio e com Jesus veio também uma revelação muito fresca de quem é o Pai. Jesus falou, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E aí tudo ficou bagunçado na cabeça de alguns, porque Jesus, ele retratava um Deus diferente. Porque Jesus se assentava com os publicanos e os pecadores. Jesus chamava para perto de si os improváveis. Jesus tinha uma atração por aqueles que a religião considerava indignos. Jesus, ele vai ao encontro das prostitutas, ele janta na casa do Zaqueu, ele pega só a turma que o pessoal rotulava como esse daí não tem jeito. E pensa numa frase que Deus gosta, é essa: esse daí não tem jeito. Se alguém já disse isso sobre a tua vida, você tem que se alegrar, porque quando alguém tem esse rótulo sobre si, esse daí não tem jeito, parece que o céu mira. Parece que Deus olha e diz, pois é esse daí mesmo. É na vida desse daí que eu vou chegar, com força, com graça, com misericórdia. Então Jesus é uma quebra muito grande de paradigmas, porque se Jesus nos revela o Pai, quando a gente olha para Jesus, a gente vai descobrindo que muita coisa que a gente já pensava sobre o Pai estava errada. Tem gente que pensa em Deus como um Deus distante, Jesus é próximo. Um Deus julgador, Jesus é misericordioso. Um Deus que é difícil de você lidar com Ele, Jesus é o Deus que todo mundo se sente bem na presença dEle. Os pecadores não ficam constrangidos na presença dEle. Entende? Pois é. Tem gente que fica constrangido na presença dos crentes, mas de Jesus, porque Jesus tem uma graça, uma bondade. Jesus é uma quebra de paradigmas, ele nos revela quem o Pai é. Ele veio e Jesus vem com autoridade, ele faz milagres, ele ressuscita mortos, ele limpa leprosos, ele liberta cativos. E a Bíblia fala que esse Jesus ele segue, porque sabe que a cruz é necessária no seu caminho, ele vai para a cruz, ele morre na cruz do Calvário, a cruz não foi acidente. Tem um texto interessante do Evangelho de João, João capítulo 19, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos olha para Jesus, fazendo suas perguntas, e Jesus nem respondia Pilatos, e Pilatos diz assim, ei, não vai me responder? Você não percebeu que eu tenho poder para te livrar
dessa sentença de morte, Jesus olha para ele e diz assim: ei Pilatos, você só tem poder porque o Pai te deu. A minha vida não está em tuas mãos, está nas mãos do Pai. Jesus sabe que a cruz não é acidente, a cruz não é efeito colateral, a cruz fazia parte da agenda do Pai para Jesus, era plano, era propósito de Deus. Então ele vai para a cruz com coragem, ele sobe no alto daquela cruz e ele grita a famosa frase: está consumado. Quando ele grita está consumado, o apóstolo Paulo nas suas cartas interpreta dizendo que o que Jesus estava fazendo é quitando o débito, pagando a nossa dívida. Colossenses capítulo 2, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, havia uma dívida, havia um débito. Deus tinha na mão uma nota promissória escrita o teu nome. Você e eu, nós devíamos a Deus, porque você e eu, nós sabemos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, e por mais que nós tentássemos pagar a nossa dívida com Deus, jamais conseguiríamos. Aí vai Jesus na cruz, Ele toma sobre si a nossa culpa, Ele toma sobre si o nosso pecado, Ele paga aquele débito, por isso Ele diz: está consumado, tetelestai, está pago, está feito. Ele veio, está consumado, mas aí, 3 dias depois, vão na tumba de Jesus, em um domingo como esse, manhã de domingo, e quando chegam ali não há corpo morto, existe um Salvador vivo. E de tudo que eu poderia trazer para o nosso coração nessa manhã, o que mais fala comigo é esse terceiro ponto, que Ele ressuscitou e Ele está vivo. De maneira que eu queria que você lesse comigo João capítulo 20, porque em João capítulo 20, nós vemos um dos relatos da ressurreição. Diz a Bíblia assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena, ela chegou ao sepulcro, viu que a pedra da entrada tinha sido removida, correu ao encontro de Simão Pedro, e de João, outro discípulo, aquele que Jesus amava. E ela disse assim: olha, tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram, foram para o sepulcro checar aquilo. Será que é verdade? O corpo de Jesus foi roubado? Foi o que aconteceu. Eles correram, Pedro foi então na frente, se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. E aí, olha que interessante, no versículo de número 9 diz: eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. O corpo de Jesus não estava ali. Verso 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Eu quero que você grave essa frase: mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? É a pergunta do anjo para Maria Madalena, mas também pode ser a pergunta de Deus para muita gente aqui: por que você está chorando? A Maria fica por ali e ela diz: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou, viu Jesus ali em pé. Ela viu Jesus, mas não o reconheceu, porque quando a gente está triste, angustiado, as lágrimas da tristeza embaçam nossa visão, de maneira que Jesus às vezes está tão perto, mas a gente não consegue perceber que Ele está ali. Daí, ele disse: mulher, agora é Jesus quem pergunta, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, olha a confusão da Maria. Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, ela exclamou: opa, mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga a eles
estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos uma frase que eu gostaria que saísse hoje da nossa boca quando saíssemos desse culto. Ela diz: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. A Maria chega ali, primeiro acompanhada dos discípulos, depois os discípulos voltam, ela fica sozinha, diante de uma tumba vazia, tudo confuso, nada faz sentido na cabeça dela, ela chora, é tristeza, é angústia. Ela tem um encontro com o Jesus ressurreto, percebe que ele está vivo, ressuscitou, tudo muda. Ela estava triste porque a tumba estava vazia, mas logo em seguida, esse mesmo fato, tumba vazia, se torna não mais motivo de tristeza e sim motivo de alegria. Ela se alegra, ela exulta, ela carrega aquele testemunho, e o testemunho é: a tumba está vazia. A tumba vazia no começo, motivo de lamento, depois, conteúdo de testemunho. Há uma mudança que acontece na vida de Maria, no interior da Maria, no emocional da Maria. A tristeza se converte em alegria, e mais na frente, quando os discípulos têm um encontro com Jesus ressurreto, o medo dá lugar à fé, a covardia dá lugar à ousadia. Ei, queridos, quando nós temos um encontro com a ressurreição, quando nós entendemos que Jesus está vivo, algo acontece na nossa vida, algo muda dentro de nós. Mudanças acontecem dentro de nós. E hoje, nessa manhã, eu queria sublinhar isso, eu queria falar um pouco sobre isso, porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, e daí? Porque Ele ressuscitou, e daí? É isso que eu quero responder. Porque Ele ressuscitou, o que é que existe à tua disposição? Porque aquela tumba está vazia, o que é que pode encher a tua vida? Eu quero falar sobre isso. Escuta, olha bem para mim, porque Ele ressuscitou, porque Ele ressuscitou. Primeiro e antes de tudo, nós temos justificação. Romanos capítulo 4, verso 25, Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Olha a frase: e ressuscitado para nossa justificação. Ser justificado significa ser perdoado. Ser justificado significa ser salvo. Ser justificado significa mudar de status. Antes eu era culpado, agora eu fui justificado diante do Pai. Aí você diz: mas pastor, calma aí, eu sempre aprendi que justificação é o que Jesus cumpriu por nós na cruz. Ele não morreu na cruz, não foi o seu sangue derramado ali, que é poderoso para me lavar, para perdoar os meus pecados? Mas olha para mim, o que Paulo está dizendo aí é: somente porque a tumba ficou vazia, é que você pode crer que há poder nesse sangue. Ei, queridos, quantas cruzes Roma não colocou ali fincada no chão? E quantas pessoas não já morreram e derramaram também o seu sangue? Onde tem morte, tem sangue. Mas por que o sangue de Jesus é diferente? Porque na sexta-feira ele sangrou, mas no domingo ele ressuscitou. É a tumba vazia que fala que a cruz tem poder. É a tumba vazia que fala que o sangue de Jesus tem poder. É a tumba vazia que diz para mim e para você que esse sangue escreve histórias novas, que esse sangue quebra cadeias, que esse sangue lava o coração, que esse sangue perdoa pecados, que esse sangue cobre o mais vil ser humano. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dizendo assim: porque a tumba está vazia, você não precisa mais viver sob o peso da culpa. Porque a tumba está vazia, você não precisa mais viver coberto pelo manto da vergonha. Porque a tumba está vazia, você não precisa mais ficar amedrontado com os fantasmas do teu passado. Você errou, você falhou, você pecou, você cruzou limites que não podia, a casa caiu, tem gente ferida no meio do caminho, mas Deus pode te dar um novo começo. Deus pode te ajudar a virar a página. Deus pode escrever uma nova história para você. Deus pode quebrar as cadeias da culpa da tua vida, pelo sangue de Jesus.
pelo sangue de... Força de vontade não faz isso. Você vai me desculpar, eu tenho muitos amigos terapeutas maravilhosos, mas tem coisa que o divã não resolve, tem coisa, meu irmão, que um livro não resolve, tem coisa, meu irmão, que uma palestra não resolve. É só o sangue de Jesus de Nazaré. Eu sei que você veio nessa manhã nesse culto, ou se conectou online conosco por uma razão, porque você quer vida nova, porque você quer caminhar com o Senhor. Então a boa notícia é: tudo que você precisa foi providenciado na cruz. E para que você saiba que a cruz é poderosa, aquela tumba ficou vazia. O Pai ressuscitou Jesus. A ressurreição é o carimbo do Pai. A ressurreição é o Pai validando o que Cristo fez. A ressurreição é o Pai dizendo assim: esse sacrifício do meu filho foi eficaz, foi suficiente, para que todos saibam. Ressurreição é o carimbo do Pai. Você entende? É por isso que quando na igreja a gente fala do sangue de Jesus, a gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando de algo tremendo e poderosíssimo. Porque ele sangrou na sexta, mas ele ressuscitou no domingo. É o sangue do ressuscitado que cura, que limpa, que liberta. Ei, gente, porque ele ressuscitou, isso muda tudo. Isso mudou a vida da Maria Madalena, dos discípulos, muda a minha, muda a sua. Porque ele ressuscitou, nós temos vida. Vida. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, esse texto é muito poderoso. O apóstolo Paulo ele vai descrever a humanidade com a seguinte linguagem: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Observação: o evangelho não é a conversão de más pessoas para boas pessoas. O evangelho não é a conversão de gente ruim para gente educada e comportada, não. O evangelho é a conversão de gente morta para gente viva. Porque na Bíblia o problema do ser humano não é falta de educação. Segundo a Bíblia, o problema do ser humano não é falta de princípio. Segundo a Bíblia, o problema do ser humano não é falta de lei. Ei, gente, não nos falta lei. Vamos lá, me ajude. Todo mundo sabe que o correto é perdoar e não se vingar, sim ou não? Sim. Todo mundo sabe que é melhor amar do que odiar, sim ou não? Todo mundo sabe que guardar mágoa faz mal, sim ou não? Todo mundo sabe que o correto é a verdade e não a mentira, sim ou não? Nos falta lei? O apóstolo Paulo diz que está escrito na consciência das pessoas. Está escrito na consciência das pessoas. Você vai em uma tribo lá no fim do mundo e pergunta para o índio qual é o correto, mentira ou verdade? Ele vai dizer o quê? Verdade. Mentir é errado. Está escrito. Tem princípios eternos na matriz existencial de todo ser humano. Não nos falta lei. Sabe o que é que nos falta? Ressurreição. O que nos falta é poder para viver à altura desses princípios. O problema nosso é porque sem Jesus estamos mortos. Ele diz assim: vocês estavam mortos, Efésios 2, em suas transgressões e pecados. Daí ele vai descrever o que é que essa morte gera em nós. Ele fala que estávamos sob o domínio do príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo: estávamos mortos, estávamos debaixo da tutela do inimigo, estávamos seguindo os nossos desejos e vontades. Versículos número 3, versículo 4. Todavia, olha que lindo, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos o que, igreja? Fala bem forte, deu-nos o quê? Ele nos deu vida. O evangelho não é Deus te dando uma regrinha nova, uma listinha nova. O evangelho não é assim: Deus agora, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, Ele te deu uma cartilhazinha nova para você seguir. Não, Jesus tem princípios, a palavra tem princípios, mas é mais forte do que isso. Antes de qualquer coisa, quando você entrega a sua vida a Cristo, sabe o que é que Ele faz? Ele coloca a vida dEle em você, Ele põe a vida dEle em nós. A promessa do evangelho é: venham a mim e eu darei vida a vocês, vida ao coração de vocês, vida ao espírito de vocês, a vida de Deus. João capítulo 10, o inimigo vem matar, roubar e destruir. Eu, porém, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, porque Jesus ressuscitou, tem vida para você, tem o poder curador de Deus para se manifestar na tua vida. Sabe uma coisa linda que eu acho? É a maneira como o Novo Testamento vai compreender a ressurreição de Jesus, os apóstolos, como eles vão elaborar a ressurreição. Porque eles vão nos ensinar que a ressurreição de Jesus é a primícia, a primeira parte, a primeira parcela. Jesus, ele disse que um dia voltaria e consumaria o seu reino. E ele voltará e ele vai consumar esse reino. Como as águas cobrem o mar, Jesus voltará, inundará a terra com sua glória, estabelecerá o seu governo eterno, se assentará no trono do universo. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai estabelecer seu reino, e quando Ele estabelecer o seu reino vai resgatar tudo aquilo que o pecado quebrou, perdeu e manchou. Ou seja, tudo que no mundo está fraturado, Jesus vai restaurar. Tudo que está ferido, Ele vai curar. Tudo que está torto, distorcido, Ele vai endireitar. Quando Ele consumar o seu reino, Ele vai colocar as coisas no devido lugar. A injustiça, a falta de retidão que nós vemos, serão aniquiladas, eliminadas. A Bíblia diz, os profetas profetizaram, a justiça correrá como um rio. Meu irmão, o apóstolo Pedro diz assim, nós esperamos novos céus e nova terra. Deus não está apenas no negócio de salvar indivíduos, Ele está trabalhando para salvar toda a sua criação. Ele vai redimir toda a sua criação, novos céus, nova terra. Mas, enquanto isso não acontece, a ressurreição de Jesus é como se fosse a primeira etapa desse processo. Ela é a antecipação desse futuro. Ela é a primeira parcela, é o adiantamento. Daí o apóstolo Paulo vai falar sobre o Espírito Santo como penhor. Ele é a primeira parte da nossa salvação. Porque Cristo ressuscitou, esse reino já está dando sinais aqui e agora. Porque Cristo ressuscitou, essa realidade que um dia será total e absoluta, ela já está se manifestando aqui e agora. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que Deus fez uma antecipação. Gente, quem gosta de adiantamento? Bora lá. Adiantamento de 13º. Adiantamento de salário. Adiantamento de notícia. Às vezes a pessoa te liga e diz assim, eu tenho uma notícia maravilhosa, eu não posso te contar tudo, mas eu vou te adiantar um pouquinho. É bom ou não é adiantamento de coisa boa? Pois deixa eu te falar, a ressurreição é o adiantamento. A ressurreição é Deus dizendo, olha, eu vou fazer o depósito total quando Cristo consumar seu reino, mas até lá eu já tenho um adiantamento para vocês, já está à disposição de vocês. Ei, o Pix já foi feito, meu irmão. Está depositado na tua conta, tem vida, tem paz, tem alegria, tem salvação, tem libertação, tem cura depositada para você, está à sua disposição. Então saque, tome posse, diga, Senhor, eu creio, aquela tumba está vazia, Senhor, então eu quero o teu poder em mim, eu quero a tua cura em mim, eu quero o teu agir na minha vida, Senhor. Meu irmão, aquela tumba já está vazia, você já pode viver céu na terra. Você não precisa esperar, um dia, tem gente que vive escravo desse um dia. Um dia. Um dia o quê, querido? O dia é hoje. Porque a ressurreição é uma realidade, o dia é hoje, o dia é agora. Você já pode ter doses da glória eterna de Deus na sua vida hoje. Meu Jesus amado, ei gente, porque Jesus ressuscitou, sabe o que acontece? A gente tem uma nova posição espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque Cristo ressuscitou. Quando você coloca sua fé e confiança nele,
você é unido a Ele, você é vinculado a Ele. Por isso Paulo usa essa linguagem. Quem crê em Jesus está em Jesus. Você é unido a Ele. Aí o texto está dizendo que sabe o que Ele faz conosco? Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar. Eu acho linda essa expressão, assentado. Porque quem está assentado não está correndo desesperado. Quem está assentado não está com barata tonta para cá e para lá. Estou assentado, lugar de descanso. Não é passividade, mas é certeza de que a vitória já foi consumada. Eu estou caminhando em direção à glória do meu Senhor. Estou assentado, e mais, tem um detalhe. Assentado com Ele nos lugares celestiais, ou seja, eu estou acima de principados, acima de potestades, acima dos poderes do inferno. É por isso que tudo que o inimigo trama contra a tua vida, nada disso tem poder de frustrar os planos de Deus para você, porque você está, fale comigo, acima. Diga com mais convicção, acima. Não é que os problemas não possam te atingir, mas é que nenhum desses problemas tem o poder de frustrar os planos que o céu tem para a sua vida. Você está sentado com Jesus acima, nos lugares celestiais. Ele já te deu uma nova posição, meu irmão, porque Ele ressuscitou, porque aquela tumba está vazia. Você está entendendo o poder de você compreender que a tumba está vazia? A ressurreição tem que entrar no seu coração. Porque aquela tumba está vazia, porque Ele ressuscitou, nós temos consolo. Diga comigo, consolo. Esses últimos dias todos nós assistimos àquela tragédia que foi em Blumenau. E eu vi o depoimento de um pai, um dos pais, um homem que fica muito nítido pela linguagem, a forma dele falar, que é um cristão, um discípulo de Jesus. E aquele homem dizendo, eu abençoo e eu peço que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia desse homem. Porque eu perdi meu filho, mas eu tenho uma esperança. Eu um dia vou encontrá-lo. E eu fiquei pensando assim, como Paulo diz aos Tessalonicenses, é diferente você chorar desesperado e você chorar com esperança. É diferente o luto do desesperado, ou seja, aquele que não tem esperança qualquer, e o luto de quem tem o consolo do céu. Porque, meu amigo, para uma perda desse nível irreparável, porque o que é que pode substituir um filho? Nada. Você que é pai sabe, nada. Carro, nós compramos um novo, casa, se cair por um incêndio, consegue-se outra. Filho é insubstituível, é irreparável. O que é que consola o irreparável, o insubstituível, senão a ressurreição? É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em outra tradução, somos miseráveis. Paulo está dizendo, se você acha, se você espera que tudo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele fará nesta vida, não caia nesse engano. Escute, tem sementes que você está plantando nesta vida que você só vai colher os frutos na eternidade. Tem lágrimas que Deus enxuga dos nossos olhos agora, mas tem lágrimas que Ele só vai enxugar na eternidade. Tem feridas na nossa vida que vão fechar, vão cicatrizar, mas apagar, desaparecer, cair no mar do esquecimento. Ah, meu irmão, existem vitórias, existem curas só lá na eternidade. Existem abraços que a gente só vai ter de novo na eternidade.
Quem não tem a crença na ressurreição, Cristo ressuscitou e Ele é o primeiro, porque ressuscitaremos com Ele. Quem não tem essa esperança, não tem consolo. É por isso que a ressurreição, a tumba vazia é tão importante. Quando Paulo fala sobre esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele diz assim: mas cada um por sua vez. Cristo foi o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem ressuscitarão. Jesus foi o primeiro a sair da tumba, mas quando Ele vier, nós que cremos nele, também sairemos das nossas, reinaremos com Ele eternamente. Isso consola, isso traz um consolo poderoso do céu. Mas eu quero encerrar, enquanto as luzes se apagam, com uma última coisa. Para mim, o mais forte, enquanto o louvor retorna, eu quero fechar com isso. É que, porque a tumba está vazia, nós podemos ter esperança. Sabe, quando eu olho para Jesus e quando eu olho para a sua ressurreição, quando eu olho principalmente para a jornada que foi entre o Calvário até a ressurreição, eu aprendo que os homens têm um poder, mas um poder limitado. Deus tem o poder absoluto. Porque o Sinédrio pensou que tinha acabado com Jesus. Eles se reuniram, julgaram Jesus, eliminamos Jesus, acabamos com Ele. Os adversários de Jesus pensavam que tinham eliminado o Mestre. Os fariseus pensaram: nos livramos dele. Herodes pensou: não preciso mais conviver com ele. Pilatos, lavando as suas mãos, achou: vamos colocá-lo debaixo do tapete da história, vamos colocá-lo no lugar do esquecimento. Aí vem e a tumba fica vazia, e Deus mostra que o último capítulo é sempre assinado pela caneta dele. Aí vem e a tumba fica vazia, e Deus deixa claro que nada, nenhuma história se encerrou até que Deus tenha se pronunciado. Aí vem e a tumba fica vazia, e Deus deixa claro que a última sentença sempre vem dele. E por que nessa manhã de domingo, domingo de ressurreição, eu falo sobre isso? Eu falo sobre isso porque, quem sabe, é assim que hoje você está, atemorizado com as tramas do Sinédrio. Quem sabe hoje você está angustiado com os desafetos de Herodes, de Pilatos, magoado pela rejeição da multidão, oprimido pela solidão do Calvário. Está tudo escuro para você. Seu lugar hoje, sua estação hoje, seu dia hoje é tumba. Há uma pedra bloqueando o teu caminho. Não tem luz, você não vê depois. Pois Deus me mandou nessa manhã dizer para você que, porque a tumba de Jesus ficou vazia, eu e você podemos crer que nenhuma tumba pode ser um ponto final na nossa história. É tudo uma fase, é tudo um momento, é tudo uma estação. Ao terceiro dia, a destra do Senhor vem ao nosso encontro. Ela nos levanta e nos dá vida. Se você veio aqui nessa manhã, eu quero dizer para você online, você nessa unidade prisional, que Deus, querido, é poderoso para fazer a sua luz brilhar onde está tudo escuro. Que Deus é poderoso para trazer beleza onde está tudo feio. Que Deus é poderoso para trazer um desfecho novo, um desfecho surpreendente. E é essa palavra, com ela que eu quero encerrar. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que a mão do Senhor vai te pegar e ela vai te levantar. E o Espírito que ressuscitou Jesus vai encher você de vida. Vai te dar capítulos novos, dias novos. Todos olharão para ti
e saberão que você não foi esquecido por Deus, assim como Jesus não foi, que você não foi deixado pelo Pai, assim como Jesus não foi. Todos saberão que o teu nome está gravado na palma das suas mãos, que você é amado, que você é escolhido, que você é separado pelo céu, que Ele tem um plano, que Ele tem um propósito na tua vida. Nada vai interromper os propósitos do Pai. Ah, meu irmão, se aquela tumba ficou vazia, a sua também vai, a sua também pode. Essa é uma manhã de ressurreição. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos aí nessa hora, em o nome de Jesus, onde você estiver. Oh Espírito Santo, eu oro nessa hora, o mesmo poder que operou ali naquele domingo pela manhã, opere agora em cada coração. Onde houver, Senhor, ó Deus, um coração que hoje precisa de uma esperança nova, precisa da tua graça, precisa da tua vida, venha o teu poder, venha a tua unção, venha, Senhor, ó Deus, a tua presença. Estende a tua mão, Senhor. Oh Senhor, tira desse lugar escuro, tira desse lugar de desesperança, chama para fora, Senhor. Abra os céus aqui nessa hora, abra os céus aqui nessa hora, abra os céus aqui nessa hora. Oh Jesus, aleluia. Jesus para sempre, para sempre. E um dia eu sei, vamos lá, igreja. Ele vai, todo o meu choro. Desiste de você, Ele não abre mão. A minha vida, declare essa verdade, diga: pois não desistiu, Ele não desistiu. Adorarei para sempre.